só para me Sejam. apresentar, sou o Peterson, sou um dos sócios aqui fundadores da Ébano Investimentos. Hoje estou com o prazer aqui de ter um bate-papo com o Rodrigues Gavioli, que é o Head de Alocação da XP Investimentos. E aqui, Rodrigo, na verdade já é um hábito na Ébano, tá? Todo ano a gente faz um bate-papo aí com o time de Research, Economia. Já tive o prazer aí de conversar já com o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, com a Raquel de Sá. Então, para a gente é uma tradição. E assim, agora você está com essa missão super difícil aí de destrinchar um pouco a visão de onde nós devemos investir aí no ano de 2026, que é um ano fácil, né? Nós temos aí eleições, temos toda essa situação aí com a guerra comercial envolvendo aí Estados Unidos e China. Do nosso lado aqui, a gente tem esse desafio de trazer informação de qualidade para o nosso cliente se converter aí em uma alocação de qualidade. E assim, pessoal, até para aproveitar, fazer um pouco, né, comentar um pouco sobre a Ébano nesse sentido, e aí dividir com você, Rodrigo, eu estou compartilhando aqui um pouco das conquistas recentes, né, porque a gente fica muito feliz aí que a XP ela caminhou para esse processo de cada vez mais qualidade, não só já sendo essa grande, né, ferramenta que democratizou o acesso ao mercado de investimentos, mas vem reconhecendo cada vez mais também os profissionais aqui que trazem qualidade no dia a dia para os clientes. E eu fico feliz em dividir que a Ébano ela se destaca entre um dos melhores escritórios de alocação de investimentos, que hoje 70% aqui do nosso time foi reconhecido como assessores referência em alocação, então, tanto na parte do escritório quanto na parte aqui de atendimento individual, realmente a Ébano ela se destaca, né? Em segundo lugar, em quase 500 escritórios aí, apresentando eficiência operacional, o que mostra realmente o cuidado aqui que a gente pratica no dia a dia. Rodrigo, eu fiz só uma abertura aqui, mas agora eu vou pedir para você se apresentar, conta um pouquinho aí quem é o Rodrigo e a gente vai seguir o bate-papo, tá? Claro, não, que bom. E parabéns aí. Acho que a Ébano, de fato, tem se mostrado cada vez um escritório em que a gente vê na prática o que esses selos e esses reconhecimentos eles apontam, né? Um trabalho com foco em consistência, qualidade, né? Visão de longo prazo, que eu acho que é o que, no final do dia, né, para os clientes aí que nos ouvem, eu acho que é o que aumenta a probabilidade de vocês atingirem seus objetivos financeiros, patrimoniais, né? Terem pessoas que conectam decisões de curto prazo com o longo prazo. Então, a gente tem usado um termo aqui que é cada vez mais ter o assessor financeiro como o seu CFO, né, da sua vida pessoal. Então, é muito bacana ver isso, tá? Bom, como você já me apresentou, te agradeço aí pela oportunidade. Eu sou o Rodrigues Gavioli, Head de Alocação, reporto diretamente ao CIO da companhia. E o nosso desafio aqui é construir portfólios que são utilizados aí pela nossa rede, né, de assessores como pilar básico para o começo da conversa de alocação com os clientes. Só que aí conecta com a minha introdução. O assessor é o cara que vai ter o detalhe da vida financeira e patrimonial de cada cliente para conseguir, em cima dessa planta básica de apartamento, né, que seriam os portfólios padrão, saber personalizá-los, né? Então, ser o arquiteto que vai personalizar o portfólio para cada um dos clientes. Então, é um trabalho em conjunto aí que a gente tem o prazer de desenvolver com vocês. E os portfólios, o que no final do dia eles querem é fazer com que vocês passem ao longo dos anos nos diferentes regimes de mercado, né? E a gente vai falar um pouco de 2025, mas especialmente de 2026, evitando que vocês tenham perda permanente de capital no meio do caminho e que no final do dia tenham não o maior retorno, mas o melhor retorno ajustado ao risco que cada um tolera. Então, acho que esse é um recado importante. Acho que a gente foca muito mais em otimização do que maximização. Porque quando você maximiza retorno, provavelmente em alguma janela você pode ter uma perda muito relevante também. E a gente sabe que
quando a gente fala de patrimônio de clientes, muitas vezes essa perda pode ser não recuperável ou afetar outras áreas aí da vida financeira e patrimonial dele. Então, acho que essa é um pouco a introdução aqui. Espero que seja aí um papo proveitoso. Não, obrigado. Eu queria só reforçar também aos nossos convidados que vocês podem também fazer perguntas aí pelo Q&A. Vou tentar aqui ao longo do tempo trazer essas perguntas. Mas assim, Rodrigo, você já fez uma introdução aí sobre fazer uma retrospectiva de 2025. E quando a gente lembra ali dezembro de 2024, nós estávamos num cenário ali que parecia que o mundo ia acabar, né? A bolsa fechando o ano ali negativo em -10, nós vimos ali o dólar batendo quase 6,20, e quando nós falávamos ali de alocação, estávamos num cenário ali onde o Banco Central vinha reduzindo juros, de repente houve essa inversão para o aumento de juros, e a gente abre 2025 com aquela sensação aqui no estômago. Bolsa vai cair, dólar vai continuar subindo, e a gente, ao longo desse ano, enxerga um movimento completamente contrário. Assim, o que você enxerga que foram os principais fatores esse ano que trouxeram esse fluxo forte para o Brasil, principalmente, que justificou que a Bolsa apresentasse essa recuperação, uma valorização de quase 30%, e ao mesmo tempo o dólar depreciar, né? Enfim. Boa. Cara, eu acho que você já meio que antecipou uma parte da resposta, né? Primeiro a gente tem que separar, então, uma parte global e uma parte idiosincrática de Brasil, para entender o comportamento dos ativos nesse ano. A despeito de todos os choques que nós vimos acontecerem no mundo, né? E aí o cume desses choques, né? O ponto alto desses choques, e que impactou nos ativos financeiros, que foi o Liberation Day, né? Que vai entrar para os livros de história como um dia bem emblemático, né? A gente pode ver até a simbologia de como foi aquele dia, o Donald Trump com uma grande cartolina, num tom meio messiânico, mostrando as tarifas, né, para cada um dos países. Ali eu acho que foi uma. Ali você fincou a bandeira de um mundo que está em transformação. Há quem diga que o mundo já mudou, tá? Mas ali fincou a bandeira de um mundo em transformação. Sem me estender demais, primeiro porque dali em diante, eu acho que ficou muito claro que as cadeias globais de suprimento, como elas vinham sendo desde a Segunda Grande Guerra, elas já não serão mais as mesmas, tá? Verdade que esse movimento já começou desde o pré-Covid, no Covid se acentuou, e tem temas ligados à segurança nacional de cada país, né, à soberania nacional de cada país. É, mas essas temáticas já vinham acontecendo, mas aquilo foi a pá de cal, eu diria, que para os países repensarem sua esfera de influências, seja do lado comercial, do lado geopolítico. Então, em 2025 ele vai entrar para a história. Acho que o Liberation Day é um marco importante. Só que ele é um marco importante para responder a tua pergunta, também num outro fator porque ele foi muito simbólico na forma como o Trump está conduzindo esse seu segundo mandato, governando muito através de ordens executivas e, e ordem executiva é meio que o parecido com MP aqui no Brasil, né? Isso. E principalmente sem ter muita conversa com correligionários políticos, com o Congresso, com os cidadãos americanos, com os outros países, né? Porque uma coisa é eu chegar para você e falar, Peterson, o seguinte, cara, a gente tem uma relação comercial, eu acho ela meio desequilibrada. Cara, eu tô tendo essa conversa com todo mundo. O que que a gente pode talvez enquadrar aqui? Não, né? Foi meio um top-down ali. E essa forma de governar e essa forma de implementar não só política tarifária, mas política migratória, questão fiscal, é, fez com que os Estados Unidos fossem vistos como não mais aquele pilar
da institucionalidade e governança que ela era, né? Que ainda é, mas que de Sim. certa forma foi colocada em xeque. É, E aí, para coloca, resumir, pode coloca falar, pode falar. risco, o risco das instituições é algo muito sério, né? Porque a gente olha para os Estados Unidos ainda como um país que oferece, por exemplo, a maior segurança jurídica do mundo, né? Perfeito. Esse país socorreu ali. E Sim, ainda é, mas deu o direito de grandes alocadores de capital falarem, deu uma piorada. E o que é, que é esse deu uma piorada, né, Peterson? Deu uma piorada é o seguinte: olha, cara, durante esses anos todos, o meu safe haven, o meu porto seguro, eram ativos americanos em dólar. sim, Aliás, eu quero ativo americano ainda, mas eu não sei se eu tenho que estar só nesse tal de dólar. Porque tudo isso que o Trump está fazendo, e declaradamente parece que ele quer um dólar mais fraco, sim. eu acho que eu preciso diversificar um pouco. Eu quero dólar, mas eu estou muito exposto a dólar. E esses são bancos centrais, grandes endowments, grandes alocadores de capital, por exemplo, em títulos de 30 anos americano. Quando esse cara olha e fala, putz, aí o que que aconteceu? Quer saber? Ao invés de estar 75% alocado em títulos americanos, em ativos americanos dolarizados, eu vou diminuir um pouco. Sim. Só que esse mercado americano é tão gigante que qualquer 5% que se reduz de exposição em Estados Unidos, a hora que você despeja esse dinheiro no resto do mundo, porque você vai buscar diversificar, né? Sua reserva, seu. Aí ele foi um pouco para o ouro, ele foi um pouco até para cripto, ele foi um pouco para ien, ele foi um pouco para franco suíço e foi um pouco para emergentes. E esse pouco para emergentes é bastante dinheiro e principalmente para Brasil, por quê? Porque pensa o alocador global falando, peraí, vou colocar um pouco em emergentes, vou colocar um pouco em Latam. Cara, tem um gráfico muito emblemático até no nosso Onde Investir 2026, que é mostrando onde é que está o nosso juro comparado com os pares latino-americanos aqui, emergentes latino-americanos. Cara, o nosso tá lá em cima ainda. A gente tá com a taxa de juros nominal muito mais alta que os nossos pares aqui vizinhos. Ele olha e fala: "Tá, peraí, não tá de graça esse valor, esse tem um motivo, né, para estar alto assim, tem risco". E ele olha, aí é que a gente pode contestar se ele tem menos detalhes sobre o tamanho do nosso risco, que o principal deles, a principal vulnerabilidade, é a questão das contas públicas, ou se nós aqui brasileiros, a gente remoe tanto essa questão, mas ela é uma questão tão endêmica global hoje, a questão fiscal, que o gringo olhou e falou: ah, peraí, mas pagando 15% na renda fixa e pagando e com prêmio de risco elevado na bolsa, né, com os valuations super atrativos, preço sobre lucro nas mínimas, eu vou comprar esse tal de Brasil. Então, uma grande parte, Peterson, dessa valorização dos ativos brasileiros que você descreveu, ela é devido a esse movimento global que eu dei uma volta grande aqui para mostrar, eu acho que o principal fator, os principais fatores que guiaram 2025 e que culminaram nessa valorização de Brasil. Mas aí a gente pode depois falar um pouquinho de Brasil também, para a gente entender porque bem ou mal, não dá para negar que também os fatores locais pesam. A gente pode fazer um raio-x aqui um pouco. Não, eu acho que assim, você tocou num ponto importante, que é a preocupação do investidor é em relação ao dólar, né, em relação a essa desvalorização que aconteceu. Mas eu estava conversando com um cliente há poucos dias e o brasileiro, ele ainda está muito atrasado nessa visão de diversificação global, né? Até mesmo o americano lá, hoje ele tem, tendo aí acesso ao maior mercado do mundo, 30% do patrimônio dele já é diversificado em outros mercados. A gente está aqui com uma média em torno de 5% aí do capital do brasileiro, está aumentando acho que um pouco esse ano. E aí a gente estava conversando, tudo bem, mas para onde você vai, né, como alocador?
Quando você está aqui no Brasil, que já é uma economia que tem um risco maior e um potencial de retorno maior, é um país continental, tem um clima razoavelmente previsível, carência de infraestrutura que gera alto potencial de retorno. Mas quando eu falo de diversificação, você pode ir para a Europa, para Estados Unidos, para a China, ainda há uma insegurança ali em relação a alguma possível ação a nível do partido, né, do governo. Então, os Estados Unidos ainda, para nós brasileiros, ele continua sendo, no final do dia, um ponto de segurança, né? Porque se a gente tem uma insegurança sobre a economia lá, quando eu olho para o Brasil, talvez eu deva ficar um pouco É, mais preocupado, né? As instituições aqui não são as nossas empresas não são as melhores do mundo, mas obviamente nós temos grandes empresas e ótimas empresas, mas no final do dia é um pouco isso, né? A gente fala da importância. Você considera hoje, e falando um pouco de tendência já, eu sei que você vai falar um pouco de Brasil, mas assim, como alocador, o brasileiro aqui, ainda é Estados Unidos que ele deveria começar a colocar o pé mesmo? Essa é a sua visão? ótimo, ótima provocação, porque é o seguinte, é, eu acho que a gente subestimou por muito tempo, e talvez por falta de acesso mesmo, desenvolvimentos tecnológicos, plataformas que democratizassem, assim como nós fizemos a democratização abrindo plataforma de ativos brasileiros, eu acho que a gente ainda tinha nos últimos é, de 5 anos para cá, tudo isso melhorou, mas 10, 15, 20 anos atrás, era muito menos acessível a todo mundo, né? Vamos chamar assim. Então, acho que a gente simplificou demais e até postergou uma conversa que ela precisa ser feita. Que não é conjuntural, Peterson. Peterson, a nossa conversa aqui ela é bem madura, né? Estamos aqui sentados 6:30 da tarde, não está, graças a Deus, hoje acontecendo nenhum caos global, nem brasileiro, que também não é fácil, né? Hoje em dia, as coisas. O que também não é incomum, né? Porque O pelo que que não é passamos incomum. esse ano, Sexta-feira está aí para mostrar pra gente isso, né? Mas acho que é bem anedótico a gente demonstrar que dias como sexta-feira e tudo mais, eles são recorrentes na vida do Brasil. E que o Brasil, todo mundo que está aqui com a gente, acho que não consigo, infelizmente, ver a cara das pessoas, mas imagino que todo mundo saiba que não mora na Suíça, mas também não mora no Sudão. E com todo respeito aos dois lugares, né, que todos têm qualidades e defeitos. Mas dito tudo isso, eu nunca achei muito lógico, Peterson, e eu sou um brasileiro que mora no Brasil, não tenho pretensões de morar fora, do pouco que eu já tive de experiência, pretendo ficar por aqui. Só que mesmo assim, pensa comigo, Peterson, eu tenho trabalho no Brasil, então já tem um risco Brasil aqui, né? Se a XP der algum problema por causa de, eu tenho um risco já Brasil. Cara, eu tenho família no Brasil, eu tenho imóveis no Brasil, eu tenho todo o meu portfólio financeiro também no Brasil. Assim, será que eu não tenho risco Brasil demais? E o que eu estou sugerindo, né, assim, é que a gente pense, será que de forma estrutural eu não deveria ter 5, 10, 15? E aí vocês, assessores, vocês que fazem essa alfaiataria, que vão ajudar o cliente a entender o quanto ele tem que ter lá fora, não deveriam ter um pouco mais ou um pouco de patrimônio lá fora? E aí eu vou começar a caminhar para tua pergunta, tá? Eu não esqueci ela não. E aí, então, primeiro, Peterson, é quanto? Quanto sim, do meu patrimônio ter lá fora? Atemporalmente pensando. Ou seja, óbvio que a depender de como caminha a sua vida, como caminha o cenário, você vai ter um pouco mais ou um pouco menos. Mas, de certa forma, tem um percentual que é o que você vai perseguir, e aí, a partir disso, você vai montar um portfólio que aí eu sim. concordo 200% com você. Cara, em qualquer portfólio global hoje, ou não vou dizer qualquer, mas na grande maioria, a gente sempre fala para todo mundo, Estados Unidos está acontecendo um monte de transformações lá dentro, mas ainda é a camisa menos suja. É a camisa menos suja em vários sentidos, em termos de inovação,
em termos de crescimento de lucros, em termos de fundamento das empresas, em termos de capacidade criativa, em termos de conexão do setor educacional com a economia real, em termos jurídicos, ainda é. Vai precisar de muitos Trumps durante muito tempo para, de fato, conseguir atacar as instituições americanas a ponto da gente dizer, putz, não acho que uma maior alocação global seja Estados Unidos. Então, sim, eu acho que ainda é o mercado mais central. A gente tem vários elementos, gráficos, dados que nos confirmam isso. Eu não negaria que o mundo está tão em transformação e o Trump catalisou uma parte do questionamento da centralidade da economia americana global. Mas olha a força da microeconomia americana. Sim. E talvez, Peterson, os Estados Unidos, mesmo com todos esses senões do lado macro, ele é tão forte do lado microeconômico que tudo isso mais do que ultrapasse. Porque, vou dar um exemplo, do lado fiscal, se o Trump está mantendo, tá? Uma política expansionista fiscal que começou lá atrás e que tem potencial de diminuir produtividade, aumentar a inflação nos Estados Unidos e diminuir a alocação eficiente de capital, AI tem o potencial de reverter tudo isso. E Sim. aonde é o grande centro de inovação e construção de infraestrutura de inteligência artificial? É Estados Unidos. É um ponto que você tocou, até geograficamente falando, né, Rodrigo? Porque, assim, é comum o brasileiro ele olhar. Se eu não for para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, né? Mas nós vimos aí como a Europa estava vulnerável com toda essa situação da guerra da Ucrânia, com uma dependência grande ali da matriz energética da Rússia, e o quanto os Estados Unidos é privilegiado nesse sentido, não só de estar afastado fisicamente, né, mas de você ter realmente ali essa independência também energética que favorece, né, fora realmente as instituições e por aí vai. Então, A gente gosta de Europa, a gente até gosta ajustado ao risco de China, né? Fazendo um stock picking. Cara, eu acho que num portfólio global completo dá para você ter tudo. sim, Mas daí a você não achar que, principalmente em renda variável, Estados Unidos não vai ser a centralidade da sua alocação, da carteira global, eu acho ainda muito complicado. Porque quando você olha hoje para todas as maiores empresas em termos de capitalização, por exemplo, a Europa está ficando muito para trás. sim, Quando você olha para todas as empresas que ultrapassaram um certo, né, regime de capitalização, tamanho de capitalização, cara, poucas empresas europeias passaram do tal do 1 trilhão. A meta, gente, eu não vou nem fazer juízo de valor, tá? A métrica, e eu ouço isso de europeus, de brasileiros que trabalham na Europa, a forma do europeu medir sucesso não é exatamente a forma do americano medir sucesso. O europeu pensa em mais bem-estar social, e tá tudo bem, eu acho. Eu gostaria de morar na Europa, talvez, a Europa ganhar os investir nos benefícios. Estados Unidos. Pronto, é meio que isso. Tanto é que meus verões, geralmente, são lá na Europa e não nos Estados Unidos. Quando eu tenho férias internacionais, eu vou mais para a Europa do que para os Estados Unidos. Só que quando eu penso em ganhar dinheiro via mercado de ações, cara, eles medem por lucro, margem, receita, sabe, eficiência. Então, é diferente o jogo. E, de Sim, novo, não estou fazendo juízo de valor. Eu só realmente acho que a forma que se mede sucesso na China, na Europa e nos Estados Unidos é diferente. Então, em investimentos, especialmente em bolsa, cara, eu prefiro, né, sempre vou ter talvez uma centralidade, esse sempre com muitas aspas, em Estados Unidos, mas no mundo como ele está ainda desenhado hoje, eu acho que é um pouco isso. Rodrigo, já que a gente já está fazendo aí esse bate-papo sobre o mercado internacional, eu vou trazer aqui mais uma pimenta. Vou trazer algumas pimentas aqui para Vai você, tá lá, bom? tô aqui.
nos últimos dias, muitos têm falado aí sobre uma possível bolha da inteligência artificial, né? E aí eu sei que vocês soltaram um relatório ali muito bacana, mas o que você pode dizer um pouco sobre isso, né? Porque no final do dia a gente está falando muito dos Estados Unidos, a gente viu uma valorização enorme aí, ao longo dos últimos anos das Big Techs. Nvidia, puxa, é um baita exemplo aí, né? Passou de 5 tri ali de dólares o valor de mercado. E no final do dia, assim, até que ponto, né, que faz sentido você comprar uma ação por esse patamar de preço? O quanto que essa empresa tem que dar de resultado ali para você ter o retorno que justifique esse risco, né? Como que Sim. está a visão de vocês aí sobre esse tema? Que está ficando quente. Toda hora, hoje mesmo o burburinho do mercado foi que a bolsa lá não performou lá fora. Também, mais uma vez, aí especulando-se aí a possibilidade de uma bolha da inteligência artificial. Ótimo ponto. Cara, você me permite colocar três gráficos para me ajudar? Por Três ou quatro favor, aqui? vou Então vamos lá. adorar. A Analista gente é uma gosta do outro porcaria porque lado. adora gráfico aqui. É, que Mas vamos bom. lá, eu vou colocar na tela. E aí eu quero mostrar o seguinte, primeiro de tudo. O volume que a gente tem visto de investimentos na construção de toda a cadeia de infraestrutura para o né, pro segmento de inteligência artificial, ele ganhou o volume que ele ganhou em CAPEX, né? Ou seja, aquele dinheiro que você investe antes para criar a infraestrutura é, nos diferentes setores, nesse caso de inteligência artificial, só das grandes, né? E aqui eu trouxe algumas: Amazon, Meta, Google, Microsoft, Oracle, ele ficou no volume que ficou tem um ano e meio, dois. Então, o grande volume de investimentos, ele começou tem muito pouco tempo. E o que, que geralmente isso nos diz olhando para o passado? Todos os outros grandes ciclos de investimentos em transformações tecnológicas, né? é, e outras que nem eram tão tecnológicas. Por exemplo, a construção de infraestrutura ferroviária nos Estados Unidos. Cara, foram anos de capex, de injeção de dinheiro na economia real, brutais, gigantescos. E como todo e qualquer euforia em algumas tecnologias e revoluções, você tem excessos. Mas dificilmente esses excessos acontecem em tão pouco tempo. Ele precisa de mais tempo. Mas tudo bem. Então, foi assim na internet, foi assim com as ferrovias, foi assim com várias outras oportunidades. Ou seja, é importante a gente olhar primeiro para a economia real. Na economia real, Peterson, a gente acredita que ainda tem um ciclo muito grande de investimento em infraestrutura de inteligência artificial. E isso é o que vai construir as bases para a gente ter toda a oferta necessária para atender a demanda para o uso de processamento de dados, cloud, né? E aí, data centers, energia, é, chips, tudo. Porque a demanda, ela existe e vai existir uma demanda crescente. Hoje, do que a gente lê dos materiais tecnicamente mais respeitáveis, a oferta ainda não dá conta. Então, você tem a necessidade de, né, investimentos adicionais. Então, a gente gosta muito de separar a economia real do mercado financeiro. Do Sim. lado da economia real, a gente acredita que, de fato, você ainda tem um ciclo mais prolongado de investimentos, e eu estou evitando usar o termo bolha, porque eu acho que a gente sobreutiliza esse termo. é, Tudo é bolha, né? E aí, quando for bolha de verdade, a gente, né, Isso assim, não é uma verdade. Por isso que eu trouxe aqui, que é um tema quente, porque a gente exato. está abrindo jornal e está surgindo dessa forma. O termo que estão usando é bolha, né? Então, é um Não, pouco não, para a gente conscientizar mesmo os e investidores. fica tranquilo, assim, eu só estou falando que eu até estou evitando usar, porque senão a gente quase usa tanto que a hora que é uma bolha mesmo, que tem impactos relevantes, do tamanho que geralmente bolhas são, a gente não vai dar a devida importância. Mas olha que curioso, porque aqui é o elefante na sala, né? Você perguntou muito corretamente, bolha ou não bolha? E tem gente que olha para toda a construção dessa infraestrutura e da forma como ela está se dando
com acordos cruzados entre empresas do setor, isso é uma fraqueza ou é uma fortaleza? Há quem diga que é uma fortaleza, que é esses elos, esses contratos, esses cruzamentos societários entre elas, que vai fazer com que você crie em todos os elos da cadeia de IA demanda adicional para você conseguir suprir a oferta que o mercado necessita. Há quem diga que é uma fraqueza, pois a hora que um decepcionar, leve talvez todo mundo junto. Isso daqui eu não consigo te responder ainda. Hoje eu tenderia mais a acreditar como uma fortaleza. Mas é justo a gente discutir, aí eu mostro só mais dois slides, essa questão da economia real versus mercado financeiro. O último slide de economia real é que a gente foi buscar o seguinte. E aí, gente, eu sei que parece estranho, complexo, mas eu vou traduzir. É, Historicamente, crises ou bolhas, elas aconteceram ou acontecem quando o retorno sobre o capital investido ele é ultrapassado pelo custo de capital. Ou seja, o custo de capital subiu tanto que o meu retorno sobre esse capital investido ele é menor do que o meu custo de capital. Isso aconteceram recentemente, né, olhando aí praticamente os últimos 30 anos, algumas vezes. Sim, Na bolha aqui de tecnologia, na crise imobiliária e aqui um pedacinho ali pré-Covid, né? Ali quando a gente estava em 2019, lembra? Tava num mega bull market, enfim. É, de lá para cá, o que a gente vê é esse número aqui positivo. Cara, a depender de como essas coisas evoluírem, legal, pode ser que a gente já tenha chegado num estágio de exageros em relação à implementação de inteligência artificial. Mas eu sim. acho justo, Peterson, você trabalhando no mercado financeiro, me perguntar isso aqui. E o preço das ações? Cara, de fato, quando eu meço preço sobre lucro, ou seja, é mais ou menos dizer quanto de lucros futuros eu estou antecipando pelo preço que eu pago hoje. Puta, eu estou antecipando quase 25 anos é, de lucros. E está um pouco acima da média histórica. Para não falar pouco, não, tá? Relativamente acima da média histórica. Pô, de verdade, eu acho que aqui pode ter alguma correção de preço no mercado financeiro. Mas para acabar, Peterson, que haja alguma correção. O que que eu pedi para os meus analistas? Peguem para mim, porque a máquina de expandir lucro da economia americana é impressionante. E aí eu perguntei, tá bom, todas as vezes nos últimos 25 anos que aconteceu uma queda de 15%, cara, 15% na Bolsa Americana, o que que aconteceu com essas ações 2 anos depois? 2 anos só. Eu não estou nem falando 5, eu não estou nem falando 10. E aí eles me chegaram com isso aqui. Cara, basicamente, todas as vezes que a Bolsa Americana caiu 15%, 2 anos depois, olha o nível médio dos retornos aqui, ó. São as barrinhas pretas, tá? Olha aqui nesse período. Olha Não, aqui. o histórico mostra que a recuperação ela é rápida e intensa, né? A capacidade de atração de capital e, E para um dinheiro que está lá fora, Peterson, você poderia falar assim: ah, mas aí o cara foge para o título público americano. Legal. E a gente acha que tem que ter os dois, tá? A gente não acha que tem que ter um ou outro. Mas só deu certo de você fugir quando você realmente teve uma crise grave. Quando realmente teve uma crise grave, aí estaciona um pouco, diminui a exposição em bolsa. Cara, tirando isso, e a gente não vê o cenário de recessão, crise nos Estados Unidos, tirando isso, em todas as vezes, mais do que valeu você se manter investido e não ficar tentando fazer market timing da Bolsa Americana, tá? Então, desculpa me alongar aqui na resposta, especialmente com gráfico, geralmente eu me empolgo,
mas é um pouco isso. Mas é muito legal porque assim a gente sabe que tudo que acontece lá no final do dia reflete aqui no nosso mercado, né? Então, agora eu vou correr um pouquinho mais, até devido ao horário, mas assim, pergunta básica para você: quem que ganha as eleições no ano que vem? Não, estou Ah, brincando. o sinal de internet caiu, peraí. Não, a pergunta é o seguinte: como que a gente está observando aí a tendência de juros para o ano que vem? Porque no final do dia a gente está com a Selic em 15. Acho que assim, o investidor ele olha para esse retorno da renda fixa e fica arredio ali com o mercado de renda variável, mesmo vendo que a bolsa, né, andou já 30%. O que vocês observam de tendência para a Selic e tendência para o mercado de renda variável aqui no Brasil, olhando para Tá bom. 2023? E 23? E Então vamos colocando lá. aí, já vou colocar na pimenta fiscal, tá? Queria que você Pode? fizesse essa analogia fazendo alinhamento aí com uma preocupação que se tem com a dívida pública brasileira. Tá bom. O que é nosso cenário base para Brasil? E de novo, vou botar slide, vai. Agora que eu já abri a porteira, eu Boa, vou, vamos lá, vamos lá. eu vou colocar a slide. O pessoal vai acompanhando comigo aqui. O que é o nosso cenário base? Tá aqui. Nosso cenário base é ventos globais de favoráveis a neutros. A gente não acha que, na mesma magnitude que o mundo nos ajudou em 25, vai continuar nos ajudando em 2026, tá? A gente acha que o mais agudo desse questionamento aos Estados Unidos, a centralidade, ele foi. Ainda tem ajuste de placas tectônicas, mas eu acho que só se houver algum grande evento lá fora, acho que isso ainda pode ajudar. O Brasil vem crescendo muito forte e começa a apresentar um crescimento mais modesto, o que é saudável para um reequilíbrio da economia brasileira que vem superaquecida já há algum tempo, tá? Fruto de alguns estímulos, e daqui a pouco eu falo disso na hora que eu falar de fiscal. A inflação vem numa trajetória mais benigna, a sua expectativa futura de inflação, que também é importante, também mais benigna, se ancorando, né? Ou seja, caindo em direção à meta. O que vem criando condições, Peterson, do Banco Central olhar, e ontem, né? Ontem foi quarta-feira, já estou perdendo a noção do tempo. E ontem, até no comunicado do Copom, ele apresentou isso, né? Na margem, uma melhora do cenário internacional, um pouco mais benigno, inflação benigna, uma acomodação da atividade, mas ele ainda apresentou riscos. Porém, Sim. na nossa visão, ele já começa a partir do primeiro tri de 2026, com a expectativa de inflação no que ele considera o horizonte relevante de investimento. O que é isso? É para qual inflação que ele olha? Ele olha para a expectativa de inflação do segundo trimestre de 2027. Ele tem que olhar 18 meses à frente. E ela está Sim. começando a ficar perto da meta. Isso vai dar a chance dele poder começar a cortar a Selic. E isso tende a ser positivo para os ativos de risco. Cara, o mundo cortando juros. Alguns já cortaram, outros estão cortando. O Brasil cortando juros. Não tem previsão de recessão lá fora. Não tem previsão de recessão no Brasil. Tudo mais constante, Peterson, é um cenário ainda favorável para ativos de risco no Brasil. Os fundamentos das empresas, a gente olha no agregado, eu converso muito com o Ferreira, né, do Research, converso muito com os analistas. No agregado, tirando um caso ou outro, as empresas estão com balanços sólidos, entregaram no terceiro trimestre de 2025 resultados sólidos, com margens saudáveis, lucro. Então, no geral, os caras fizeram a lição de casa, mesmo com a Selic a 15, né, que é pesada, a gente vê um cenário favorável. Riscos. Se vier novos choques externos complexos, por exemplo, como que a gente viu do evento político diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Se a gente tiver um problema de execução orçamentária em 2026, porque num ano eleitoral vários interesses entram, o Congresso pode complicar a vida do executivo e vice-versa. Se houver novos impulsos fiscais típicos de anos eleitorais, sejam governos de esquerda ou direita, né, isso pode começar a fazer mais preço.
E o que você já comentou, a volatilidade eleitoral típica de anos, ainda mais hoje em dia, com, né, a gente sabe que com o país muito dividido, isso tende a se agravar, então a gente pode ter isso complexo. Tá bom, Rodrigo, mas traduz isso então em miúdos. Ainda deve ser um portfólio aqui no Brasil, Peterson, com renda fixa bastante relevante. O que que muda? Ao longo do caminhar dos meses, a gente vai ter uma visibilidade melhor e provavelmente a partir de abril, quais os caminhos que a gente vai tomar em relação à eleição. Porque é Sim, inegável que a eleição, se os planos econômicos, fiscais forem muito parecidos com os que a gente tem alguma ideia hoje do, do candidato, do provável candidato da esquerda, né, o Lula, e do candidato da direita que a gente não sabe, a gente vai começar a ter um pouco mais de percepção sobre o que deve ser a economia, o fiscal dos próximos anos. E é aí que a gente vai mudar o blend ao longo do tempo entre pós, pré e inflação. Porque se parecer que o Brasil vai para um caminho de mais reformas, né, um Brasil que vai tentar equacionar a sua questão de sustentabilidade fiscal, se o Brasil vai pensar em produtividade, né, em plano de longo prazo, a gente tende a ter um pouco mais de pré-fixado. sim, Se o Brasil vai para um caminho reme-reme, talvez até com algum risco inflacionário por um fiscal descontrolado, a gente vai ter mais pós e inflação, que é como a gente tem hoje. sim, Então, isso vai ditar muito da regra. As outras classes de ativos, Peterson, a gente inclusive insiste para que os investidores sejam fiéis guardiões ao seu asset allocation, à sua diversificação em outras classes de ativos, porque a gente não sabe quando a gente vai ter ralis como o desse ano. sim, O que você pode mudar é o instrumento que você tem. Então, por exemplo, se você está mais cauteloso, mas você tem uma política moderada, você deveria olhar para a tua exposição em renda variável e talvez pensar numa carteira com beta, que é uma forma de medir risco um pouco menor. Você pode pensar em ter um derivativo para te proteger. Ou ao contrário, se você está mais otimista, você fala, Peterson, eu entendo, vou ter aquele pedacinho de renda variável que você me sugere, mas eu quero uma carteira que, pô, tenha um beta maior. Eu quero uma carteira que tenha até uma opção de compra, sabe? Então, é, mas se você não tem o portfólio aderente ao que você deveria ter, você muitas vezes não se protege ou deixa de aproveitar oportunidades que ninguém tem bola de cristal. O portfólio ele é construído para o cenário mais provável. Mas se o cenário mais provável não acontecer, você tem que ter outras coisas que te protejam ou até que te deem uma rentabilidade superior para compensar as outras coisas. Então, acho que muito do cenário, né, ele vai ser importante para a gente tateando o ano. Isso daqui que está na tela, que é o nosso calcanhar de Aquiles, ele não tem cara de que, salvo se a gente passar por reformas, salvo se a gente não passar por pensamento em ganhos de produtividade, ou pelo menos por ajuste das contas públicas, a nossa dívida PIB, que é o que está aí no gráfico, ela não tende a se estabilizar e ela vai ser um problema ainda maior quanto mais a gente atingir patamares perto de 90, 100, e a gente está caminhando a é, passos largos para isso, né? assim, fazendo um paralelo com o passado recente, né, nós vimos ali quando a Dilma venceu o segundo mandato ali, enfim, e ela entrou num discurso um pouco artificial ali do controle da inflação, falando que o Brasil estava tudo bem, e de repente houve até um processo de uma pressão das instituições que até combinou com o impeachment, né? E aí fica aquele discurso, o impeachment foi golpe, enfim. Mas você acredita que as instituições elas podem gerar uma pressão para o governo, independente de quem vença,
que leve realmente a uma tendência de um maior arroxo fiscal? Isso está no cenário de vocês? Porque assim, está tão polarizado o país e a gente sabe que o governo atual ele sinaliza ali que vai continuar, pelo menos no ano que vem, né, cenário eleitoral, com uma expansão fiscal. É um pouco do que está no discurso, né? Você acha que, independente de quem vencer em 2027, vem uma pressão mais forte das instituições para essa atitude mais firme do governo em relação à dívida pública? Vamos lá. Eu acho que esse gráfico que está na tua tela, ele vai ter que mudar por bem ou por mal. Como que seria o por bem? O por bem é do jeito que eu comentei. Cara, pensa de uma forma simples. Isso daqui está medindo a dívida sobre o PIB, né? É, como é que eu posso resolver isso daqui? Vamos pensar do lado da dívida, né? Eu posso melhorar receitas. Esse governo foi atrás disso. A gente pode questionar o como ele fez isso. Uma parte, vou ter que ser muito, tem que ser muito honesto, porque, de novo, tá, Peterson, na minha cadeira, cara, eu não posso ter gosto político, assim. Eu preciso analisar friamente os dados. Então, ele teve algum êxito, em aumentar as receitas e ainda surfar a carona de um país que está, nos últimos anos, crescendo. Então, você aumenta a arrecadação tributária, né? IRPJ, CSLL, mas também algumas. Ele melhorou algumas distorções tributárias, só que ele também criou impostos, que é talvez aonde a gente questione um pouco mais se no Brasil ainda a gente cabe, né, majoração de alíquotas, criação de novos impostos. Mas tudo bem, então, legal, algum êxito em aumentar receitas. Historicamente, países que têm melhor sustentabilidade da dívida pública atacam também as despesas. Só que a gente tem um problema que independe do governo atual e tem outro que depende do governo atual. O que não depende do governo atual na nossa Constituição, nós temos várias das despesas vinculadas e a gente não consegue se livrar disso, pelo menos porque ninguém quer abrir mão, né, ou quer discutir coisas que são garantidas pela Constituição, mas que não são o Brasil de hoje. Não Sim. deveriam ser o Brasil de hoje. Na verdade, está penalizando o Brasil de hoje. E outras são uma forma da ideologia do atual governo enxergar o mundo. Governos de esquerda acreditam no Estado como indutor de crescimento. Então, ele entende que gasto é investimento. O problema é que a gente, mesmo sendo um país rico, que arrecada, a gente consegue gastar muito mais do que ganha. Então, aqui entram questões que a gente vai ter que direcionar, que é melhorar essa nossa dívida, porque um dado grave, e que por isso que eu te falo que vai ter que resolver nem que seja por mal, é que as nossas despesas obrigatórias já ocupam 95 a 96% das nossas despesas totais. Só que essas despesas obrigatórias crescem a uma velocidade 2 a 3 vezes maior do que poderia crescer pela regra do arcabouço fiscal. Peterson, daqui a 2 anos, sendo bonzinho, não tem dinheiro para custeio da máquina pública e para investimento. Sim. Nessa velocidade não vai ter como. Aí vai começar a ter greve de servidor público, cara, vai dar M. E eu tô falando desse lado porque eu não vou nem questionar o denominador da equação. Porque não é dívida sobre PIB? Sim, Cara, sim. PIB, a gente perdeu o boom populacional. Estamos Sim. terminando aqui o nosso boom populacional de pessoas economicamente ativas. A gente já está no processo agora de decaimento e envelhecimento. Isso poderia ter ajudado na produtividade. Pelo contrário, por tudo que, infelizmente, alguns governos anteriores fizeram, a gente teve uma década praticamente perdida. Quando a gente olha, cara, não vai ser por ganho de produtividade, né, na economia, de uma certa forma em que a gente tem um plano de governo para aumentar a eficiência, né, com índices de controles de performance, né, os famosos KPIs, não vai ser. Então, já que PIB
vai continuar sendo um PIB limitado, né? Aquele PIB potencial que a gente fala, que é abaixo de 2%, é 1,8%, que acima disso tem que tomar cuidado, porque pode ser um PIB que, na verdade, está maquiado por excesso de demanda, de, né, estímulos fiscais, cara, esse negócio vai explodir. E quando explode, sabe como é que ele explode? Ninguém mais quer financiar o Brasil. Sim, Porque 15% de juros vai ser pouco. Porque você olha e fala, eu vou emprestar para você, sendo que teu índice que me mede se você é bom pagador ou não só piora. Sabe qual o jeito que o governo tem de corrigir isso? É uma forma que ficou famosa na década de 80. Se tiver alguém da década de 80 aqui que lembra, levanta a mão. Que é deixando a inflação comer a dívida. Aí, é, o motivo da gente ter bastante IPCA na carteira. eu acho que no final do dia é um pouco do que a gente comenta, né, Rodrigo? Assim, quando a gente olha para a Bolsa, houve ali, né, uma consolidação de aquisições, fusões ali que realmente mostram as empresas as mais promissoras se destacando, né, vamos dizer assim. A gente viu esse ganho de eficiência com muitas fusões e aquisições. Por outro lado, ainda tem essa preocupação grande do fiscal. Mas, assim, o empresário, no final do dia, ele é o resiliente, né? As empresas que estão aí na Bolsa, muitas delas já passaram por vários governos aí e continuam crescendo, né? E se destacam por conta disso. Mas essa é uma preocupação que a gente não pode descartar. Então, a importância de ter liquidez também, porque oportunidades surgem, por isso que você falou da renda fixa, e principalmente também títulos indexados à inflação aí continuam sendo uma excelente escolha. Olha, a gente está chegando aqui a uma hora de bate-papo, Rodrigo. No final, contextualiza aí a sua visão de carteira. Então, a gente falou muito de importância de diversificar lá fora, importância aqui de você ter renda fixa no Brasil ainda, mas que a renda variável traz aí essa oportunidade. Se você quiser deixar algumas considerações aí em relação à alocação, só para a gente amarrar aqui esse bate-papo. Não, muito bom, Peterson, e obrigado aí. Peço desculpa pelos problemas técnicos ali da largada. Pô, por mim a gente ficava aqui batendo papo. Óbvio que uma taça de vinho ia ser até mais agradável, mas o que que a gente tem como pontos de partida? Porque também eu não poderia ser leviano de falar, não, tá aqui, tá dado, é isso aqui, sigam o portfólio que o ano inteiro vai ser assim. Por que não, né? As coisas mudam ao longo do tempo. Mas a renda fixa dá para dizer que ela vai continuar sendo predominante, né? Como eu comentei. E a gente vai ter ajustes táticos aqui, a depender da evolução do cenário, principalmente naquele mix que eu te comentei, né? Entre pós, pré e inflação. A gente acha que, a despeito dos títulos de inflação terem tido um ano que o carrego foi relevante, né? Ou seja, os rendimentos eram elevados, mas você não teve grandes ganhos de capital, né, por conta de fechamento da curva de juros, talvez esse ano a gente possa ver um pouco desse movimento acontecer. 2026, ele é um ano de transição, tá? A gente veio de um mundo em 25 em que não era tão sincronizado, por exemplo, o processo de flexibilização monetária no mundo, tá? Em 2026, isso já está um pouco mais sincronizado. Por outro lado, boa parte dos preços dos ativos caminhou bastante. Prêmio de Sim, risco de crédito, prêmio de risco de bolsa diminuiu, não dá para negar, né? Ou sim, seja, os retornos ajustados ao risco tem que ser agora, ó, na alfaiataria. Então, disciplina, seletividade e foco na visão de longo prazo. Quem quiser ficar batendo todo mês o CDI vai se decepcionar, de verdade. Então, na verdade, eu acabei é já o que, falando é o até que a o gente terceiro tenta, aqui, né? é o que a gente tenta conscientizar. No final do dia, um pouco do nosso trabalho, que é difícil, é que se a bolsa olha o investidor, ele olha e fala: por que que eu não estava na bolsa? Se a bolsa não anda, que eu estava no CDI, e a gente, obviamente, traz aqui essa conversa com dados para que o investidor ele tome decisões seguras, né? Que ele durma bem à noite, que É esteja isso. realmente alinhado aos objetivos, né?
e principalmente trazendo ali proteção de patrimônio e prosperidade, crescimento olhando para o futuro. Mas você Mas sabe olha, Rodrigo, Peterson, só um detalhe, na ideia eu concordo, do crescimento de patrimônio, o último item, ele não pode ser desprezado, porque para você chegar lá, o que você tem que ter? A mentalidade de jogo infinito. E para ter a isso mentalidade aí. de jogo infinito, você não pode morrer. E o morrer em portfólio é ter perda permanente de capital. Então, cuidado com a busca por riscos excessivos também, porque se você morrer, entre aspas, no meio do caminho, você não chega no acúmulo patrimonial que você sonhou de longo prazo. Então, desculpa ter te interrompido aqui, mas é que eu acho que Não, conecta mas com essa tua última frase. essa observação é perfeita, né? Porque realmente eu preciso estar vivo, preciso sobreviver para continuar buscando ali o crescimento. Então, acho que, assim, no final do dia, proteger o patrimônio, ele é fundamental. Ó, tem um comentário aqui, um agradecimento da Poliana pelos insights aí para o cenário, né? Enfim, a Poli, que é a nossa sócia aqui, Rodrigo, agradecendo aí também o bate-papo. E eu, em nome de toda a Ébano, queria agradecer especialmente a você e também aí a quem acompanhou conosco até agora esse bate-papo, dizer que nós estamos aqui para ter essas conversas, né, de forma particular, personalizada, trazendo aí toda essa qualidade de informação, mas tentando trazer de uma forma mais simples para que no final do dia o investidor tome melhores decisões conscientes e principalmente que ele fique um pouco mais seguro e confortável com aquilo que está investindo. Então, obrigado mais uma vez aí, Rodrigo, a você e a todo o time da XP aí. A gente está aqui de lado todo dia aqui trocando informação de qualidade. É isso, contem conosco, clientes, boas festas, obrigado. Contem conosco e saibam que vocês estão muito bem assessorados aí com o time da Ébano. Uma boa noite aí, um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.